Louvado e engrandecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espiritismo, na voz de Allan Kardec, examinou o cristianismo segundo a ótica do Espiritismo. Segundo a ótica da doutrina espírita, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós examinamos o Espiritismo com base à luz da Bíblia Sagrada, das doutrinas cristãs. E desse bloco, nós iremos examinar a respeito dos espíritos malignos negados, cuja existência o Espiritismo nega. O Espiritismo e os espíritos malignos. Está escrito nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem um laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônios, daimon ou daimon, não era na antiguidade tomada a má parte, pondo em lugar da palavra demônio a palavra espírito e tereis a doutrina espírita, pondo a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 6º. Então, não é o assunto deste bloco, mas ele está dizendo que a divindade nunca entra em comunicação direta com o homem, sempre através dos demônios, que ele diz que são os espíritos. Então Jesus é um mentiroso, porque ele ensinou que nós devemos falar com o Pai. Entre em seu quarto, feche a porta e fale com seu Pai em secreto, e ele o ouvirá. Colocou aqui em dúvida a palavra do Mestre. E sobre o Mestre, Allan Kardec diz que veio pregar uma grande moral, uma perfeita moral, a moral evangélica cristã, e depois desmente a palavra do Senhor Jesus. Mas, meu bem, vamos continuar aqui a respeito de Satanás e seus anjos. Satanás e os demônios. Satanás e os anjos caídos. Está em Gênesis 2, capítulo versículos 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falando ao casal, Adão e Eva, primeiro casal que ele criou. Aí veio a serpente e disse: certamente não morrereis. Está em Gênesis 3, 4. Vocês podem comer à vontade da árvore da ciência do bem e do mal. Essa conversa de Deus proibir, isso não vai avante, porque você pode comer à vontade, que você não vai morrer. Nada vai acontecer a você. Então, entrou essa palavra contrária, esse engano, e levou o primeiro casal à desobediência. Daí decorreu a natureza pecaminosa que nós herdamos. Pois bem, a serpente, em Apocalipse 12, versículo 9, é chamada de diabo e Satanás. Há uma identificação entre a serpente e Satanás. Na verdade, era o próprio diabo ali falando para a Eva a respeito de Deus, desobedecer a Deus. Vamos então comentar essa primeira parte. No momento da tentação sobre Adão e Eva, no momento em que eles estavam ali, o casal, dando ouvidos à serpente, não havia espíritos desencarnados. Ninguém havia ainda morrido. Não havia então espíritos maus. Então, só havia a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os anjos. E os espíritos de Adão e Eva encarnados. Então, quem falou para a Eva? Quem foi esse diabo e Satanás que falou para ele? Espíritos maus? Como diz o Espiritismo, que são espíritos perversos, que só quer matar, roubar, destruir, causar problema, enganar as pessoas? Não.
Não havia. Foi bem. Mas, digamos que haja um argumento contrário, dizendo, não, mas Deus criou previamente as almas que iriam encarnar. Mas o próprio Espiritismo diz que as almas são criadas em estado simples e ignorante. Então não podia haver ali almas perversas, almas com instintos maléficos. Almas simples e ignorantes. Se prevalecesse essa tese, essa teoria da pré-existência das almas, pela própria doutrina espírita, não podia ali estar falando com Eva, uma alma criada por Deus. Porque ela não tinha essa maldade ainda, era simples e ignorante. Em Mateus 4, versículo 10, eu vou usar aqui a palavra do mestre. Eu gosto de falar a respeito do mestre porque o Espiritismo tem uma consideração toda especial pelo mestre. Ele veio era de uma moral muito elevada e ensinou essa moral às pessoas. E era um espírito puro. Foi bem. Quando ele foi tentado no deserto por Satanás, esse mesmo que tentou Adão e Eva, ele disse para Satanás, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Esse capítulo 4 não foi analisado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele passa do 3º para o 5º. Pulou um capítulo muito especial e importante para esclarecer essa dúvida. Allan Kardec não examinou. Não sei o motivo. Pois bem, no livro dos Espíritos está escrito, os espíritos puros da primeira ordem se despojaram de todas as suas impurezas. Eles comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes confiam missões. Está no capítulo 4, no quesito 112. No quesito 116, diz, todos os espíritos se tornarão perfeitos. No 118, os espíritos avançam sempre. Eles não retroagem, eles não degeneram, eles não retornam para uma classe inferior, porque deve sempre avançar e progredir, até se tornar espírito puro. Essa é a doutrina. Nós vimos também em Mateus 8, 29, Jesus conversando com os demônios. Ali ele expulsou Satanás. E aqui, em Mateus 8, 29, dois endemoniados se encontraram com Jesus e disseram, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? E a pedido deles, Jesus consentiu que eles entrassem numa manada de porcos. E em muitos outros casos, Jesus expulsou demônios sem ao menos fazer qualquer comentário. Apenas e especificamente os expulsava. Mas vamos para o próximo bloco, porque esse assunto é muito interessante.